E aí, pessoal, tudo bem? Estão estudando bastante? Eu tô meio sumido, né? Desculpa aí, eu prometi que ia dar mais dicas para vocês, mas eu tô no meio da preparação aqui do nosso curso, tanto para os vestibulares como para o Enem, e a gente está formulando aqui o nosso curso de redação. Mas no meio desse trabalho todo, eu vou, na medida do possível, continuar trazendo as dicas aqui para vocês, já que eu me dispus a ter esse grupo e trazer algumas dicas importantes aí para vocês, ok? Então hoje eu queria trazer uma coisa que seria muito bacana para vocês pensarem no Enem, que em relação à prova de redação, né? Então assim, o nosso foco por enquanto está sendo a prova de redação, porque é a prova mais importante e eu penso que é a prova que você consegue ter um direcionamento melhor, sabe? Porque os alunos têm muitas dificuldades na prova de redação, porque muitas vezes ele acha que a redação basta só ele assistir jornal, ficar antenado com as coisas do mundo, vai chegar lá e vai produzir um texto bom, um texto suficiente, né? Mas eu acho que isso aí não reflete muito o que a gente vê em relação aos dados do Enem, sabe? Então, como eu trabalho muito com análise do desempenho dos alunos, então eu busco trazer coisas bem reais para vocês analisarem. E aí eu vou trazer uns números aqui para vocês pensarem um pouquinho para a sua preparação. Então, eu queria primeiramente falar para vocês o seguinte: vocês têm que entender como é feita a correção do Enem. Eu já mandei aí, eu acho que um e-book para vocês, alguma coisa assim, trazendo essas dicas de como é feita a correção do Enem. Isso é importantíssimo, porque existe uma técnica, vocês têm que dominar essa técnica da redação do Enem, para vocês chegarem lá e ter na cabeça de vocês exatamente a estrutura, como deve ser feita a redação. Então, dominando essa técnica fica muito mais fácil. E eu vou trazer aqui para vocês agora uma análise de algumas redações, para vocês terem uma ideia da importância do domínio dessa técnica. A importância do domínio dessa técnica da redação. Muito bem? Então, olha aqui na tela comigo para eu explicar para vocês, ok? Bom, então, sobre as competências e o tipo de correção que o Enem faz, eu já mostrei para vocês, né? Eu disse para vocês que a redação do Enem, ela é feita de competências, né? São 5 competências e cada competência ela tem até 200 pontos. Analisar esses critérios de correção para você conseguir ter os 200 pontos é importantíssimo. E como que você vai fazer isso? Claro, produzindo redações, ficando a par aí dos assuntos mais atuais. Dentro, eu não sei se aqui eu vou conseguir, mas o nosso curso de redação, a gente faz várias propostas com textos de apoio para o aluno poder produzir. Então aqui o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: essa correção vocês já sabem que eu já mostrei para vocês. Agora, essa planilha, eu penso que eu nunca mostrei para vocês, né? Esse lado da planilha são as competências, tá? Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Esse lado em cima são as notas. Então, as notas variam até 200 pontos, certo? Esse monte de número que tem aqui são o referente a uma escola particular, hein? Uma escola particular de nível médio, que tem uma nota média aí no Enem. Então, o que acontece? Se você perceber, na competência 1, que é essa linha de cima aqui, essa escola, a maioria dos alunos tem tirado 120 pontos. Aliás, não é só na competência 1, é na competência 1, é na competência 2, é na competência 3, na competência 4. Agora, na competência 5, o negócio está pior ainda. Os alunos, na sua maioria, estão tirando 80 pontos, né? E o que isso significa, meus amados? Essa linha de 120 pontos aqui, os alunos que tirarem em média 120 pontos, que dá aí 600 pontos na redação, eles vão ter poucas chances de aprovação. Principalmente os alunos que estudarem em escola particular. Os alunos que estudarem em escola pública talvez tenham alguma chance aí em lista de espera, tá? Então, tirar 120 pontos na redação, ela não é uma boa coisa, porque você vai ter poucas chances de aprovação. Porém, 120 pontos, meus amados, é a média do Brasil. Isso de escola particular,
tá? É acima até da média, porque na realidade, se a gente for analisar, essa parte aqui, ó, da planilha é o que mais tem alunos. Então, o que acontece? A maioria dos alunos tiram até 120 pontos e não vão conseguir passar. O que você precisa? Você precisa tirar acima de 120 pontos, né? Se você conseguir tirar uma média de 140 pontos por competência, você vai ter uma nota final em redação de 700 pontos. Então aqui você já começa a ter boas chances de aprovação no Enem. Não, no Enem, né? Boas chances de aprovação nas universidades através da nota do Enem. Agora, se você conseguir tirar uma média de 160 pontos acima em cada uma das competências, você já vai ter altíssimas chances de aprovação. E chances, assim, de ser aprovado na primeira chamada, tá? Não é a lista de espera que eu estou falando, não. Então, o que acontece? Qual que é a importância disso? Saber que a maioria dos alunos estão em 120. Estão em 120, meus amados, justamente porque eles não conhecem a técnica de correção, eles não conhecem como que é a estrutura da prova do Enem, principalmente da redação. Então, se você estudar a técnica, a estrutura, você já tem grandes chances de ter uma média em torno de 140 pontos, tá? Que já te dá aí uma pontuação boa para você conseguir passar, não talvez em primeira chamada, mas através da lista de espera. E, claro, se você dominar bem essas técnicas, você já vai ter notas aí acima de 800 pontos, aí eu tenho certeza que você vai conseguir passar já em primeira chamada nas universidades. Agora preste atenção para a competência 5. Essa é a pior competência que nós temos no Enem. Então essa competência é uma competência que prevê a proposta de intervenção do aluno em relação a uma situação problema. Veja que a maioria dos alunos, gente, não chega nem a 600 pontos. Quiçá chegar a 700, 800, 900 ou até 1.000 pontos. Essa escola aqui, por exemplo, teve um aluno que conseguiu 200 pontos, conseguiu 200 pontos nessa competência. Nenhum aluno conseguiu 900 pontos. 7 alunos só conseguiu 160 pontos. Tudo isso, pela experiência que a gente tem, é a falta da técnica. Não é nem muito a falta de informação. É o aluno não saber colocar isso na redação, certo? Então, essa planilha aqui, a ideia é mostrar para vocês qual que é a realidade. A realidade é essa, 120 pontos com poucas chances de aprovação. Agora, você não vai fazer parte dessa realidade, não é mesmo? Você vai conseguir tirar acima de 140 pontos para você passar em qualquer universidade do Brasil através do Enem. Só que para você conseguir tirar acima de 120 pontos, você tem que dominar a técnica da redação, que é o que eu procuro trazer para os alunos. Então eu queria que vocês me dessem aí um feedback, se vocês entenderam essa planilha que eu montei aqui para vocês, se isso ficou claro e se vocês perceberam o quanto é importante vocês dominarem essa técnica de redação para vocês tirarem acima de 120 pontos em cada competência. Tudo bem? Forte abraço a todos e aí a gente vai se falando na medida do possível, ok? Até mais!